Imagine que não exista paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sobre nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países. Não é difícil. Nada para matar ou razão para morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Esse é um trecho de Imagine, de John Lennon, traduzido. Caros ouvintes, o que é ser uma pessoa evoluída? O que é a evolução? Será que evoluímos do macaco? Será que nosso parentesco com bonobos é tão real que justifica o monte de merdas que encontramos na internet? O que há de real, de verdadeiro e correto no ser humano moderno e suas crenças? O que justifica a crença no evolucionismo? Não à toa, não escolhi à toa a letra de Imagine para este piloto. Se vocês gostarem, nós nos embrenharemos mais fundo no passado e poderemos descobrir as origens do pensamento de John Lennon, um dos noias mais amados e cultuados por chimpas dos mais diversos países e etnias. Maravilhoso, não? Veja que o evolucionismo não está ligado somente à biologia, mas principalmente ao pensamento. Darwin foi apenas um apologista da supremacia do mais forte, mas hoje temos não só a teoria da sopa, o caldo primordial que deu origem à vida. Temos também a teoria mais aceita, que é a dos cristais que criaram vida. Não, ouvinte, isso não é brincadeira. Não é maravilhoso como o pensamento moderno permite tanta coisa? E olha que mesmo pessoas que seriam consideradas pelos eugenistas erros da natureza, como Stephen Hawking, não poderiam ser levados em consideração por alguns cientistas. E isso leva ao debate da evolução do homem novamente. O que é mais importante, o espírito e a inteligência ou o corpo? Alguns dirão que o homem perfeito é o que não acredita na existência de Deus, ou de moral, e pode cuidar de si sem dar trabalho para os outros. Outros dirão que o ser humano deve ter uma crença na humanidade e se autodeterminar. Utilizam, inclusive, termos bonitos como livre-arbítrio para escolher o que é melhor para si, e o bem é algo pessoal. Não corresponde a uma natureza pré-determinada. O bem e o mal, ao fim e ao cabo, são simplesmente pontos de vista. Talvez seja daí que devamos partir. O homem é uma criatura determinada? Possui
ele uma natureza? Se vamos partir do ponto de vista da natureza do ser humano, se nos perguntamos se ele tem uma natureza, a pergunta é facilmente respondida: sim. Nos últimos 3.000 anos, não há notícia de que uma mulher tenha dado luz a um gato, um demi-humano, um cachorro, um porco ou vermes. A não ser no sentido figurado, claro. No máximo, a criança nasce com algum tipo de deformação ou mesmo grudada uma à outra, com mais de 2 membros e coisas assim. Mas o descobrimento dos cromossomos, do DNA e seu estudo nos mostram que são sempre humanos, XX, fêmeas, ou XY, machos. Nascer com mais de 2 cromossomos gera problemas, digamos assim, claro. E este ser humano geralmente precisa de cuidados. Claro, os eugenistas pensariam logo em descarte, entre aspas, claro, né? Mas a roda dos enjeitados salvou muitos e permitiu seu batismo em segurança, graças a Deus, no passado. A questão agora é saber se o homem possui uma natureza determinada. O potro nasce e já vai se ajeitando, é um cavalo nato, apesar de tudo. Os cães e o gado também. Quando muito, aprenderão uma que outra coisa. Alguns pássaros nascem sem ter o canto correto e aprendem o canto dos seus parentes, podendo inclusive aprender o canto errado e jamais ter filhos. Já outros nascem com seu canto específico e não correm o risco de aprender o canto errado. O homem nasce, no entanto, deficitário de tudo e depende que alguém dê comida e o vá ensinando. Hoje sabemos que existem fases específicas em que alguns aprendizados devem ser alcançados. O homem é determinado por seus pais, por uma sociedade, e em algum momento precisará contribuir com ela e fará suas escolhas. Decidirá seu destino com base em sua educação, compreensão da realidade e crenças. O homem não é bom desde que nasce, mas suas ações vão ser boas conforme a sua intenção e o uso reto da razão, coisa que nos difere dos animais. Parcião! Porra, Parcião! Não vai falar da Lucy? Que porra é essa, meu irmão? Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! Palma, palma. Não friemos cânico, ouvintes. Não criemos inimizades. Calma, calma. Eu sei que quando falamos de evolucionismo, o pessoal pensa logo em biologia e nós falaremos disso mais à frente, se este projeto ele for mais longe. Essa introdução merecia uma música tão bonita, mas a gente vai falar agora da Dona Lucy. Não aquela, claro, do filme com a Dona Scarlett Johansson, que se transforma no final em uma inteligência absurda. É muito absurdo o filme. Mas vamos lá.
Segundo a Wikipédia, Lucy é um fóssil de Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1974 pelo professor Donald Johanson. Donald Scarlett talvez seja parente dele. Um americano antropólogo e curador do Museu de História Natural de Cleveland, e pelo estudante Tom Gray, em Hadar, ou no Hadar, no deserto de Afar, na Etiópia, quando uma equipe de arqueólogos fazia escavações. Vou ler mais um pedacinho aqui da Wikipédia e vamos fazer algumas intervenções. No ano de 1974, a equipe voltou para a segunda temporada no campo. Sim, eles começaram em 1973. E encontrou mandíbulas de hominídeos. Na manhã de 24 de novembro de 1974, próximo ao rio Awash, Johansen desistiu de atualizar as suas notas de campo e juntou-se ao aluno de pós-graduação Tom Gray, do Texas, dirigindo-se de Land Rover para o local 162 para buscar por fósseis de ossos. Por que o cara tem que colocar que foi de Land Rover? Não faz sentido. Ambos passaram algumas horas explorando o terreno. Ali! Empoeirado. Porra, é um deserto, né? O cara que escreveu isso daqui deveria querer fazer algum tipo de suspense. Vamos lá. Até que Johansen teve a intuição. Fazer um pequeno desvio no caminho de regresso para reexaminar o fundo de um pequeno barranco que havia sido verificado pelo menos 2 ocasiões anteriores por outros trabalhadores. À primeira vista, não havia praticamente nenhum osso à vista. Mas quando se voltaram para sair, um fragmento de osso do braço à mostra na encosta chamou a atenção de Johansen. Próximo a ele havia um fragmento da parte de trás de um crânio pequeno. Eles notaram a parte do fêmur a cerca de 1 metro de distância. Porra, história meio esquisita, mas enfim. Procurando mais adiante, encontraram mais ossos espalhados. Antes eles não tinham encontrado porra nenhuma, agora encontraram, da encosta. Incluindo vértebras, uma parte da pelvis, indicando que o fóssil era do sexo feminino, costelas e pedaços de mandíbula. Marcaram o local e retornaram ao acampamento, satisfeitos por encontrar tantas peças aparentemente de um único hominídeo. Durante as semanas seguintes, várias centenas de fragmentos, olha só, do nada, de ossos foram encontrados, sem duplicações. Olha só, confirmando a especulação original de que eram de um único esqueleto. Conforme a equipe verificou, 40% do esqueleto de um hominídeo foram recuperados. Guarde isso. Tinha de ser de um hominídeo, tá bom? Tinha de ser. É o que ele tá falando aqui. Não, era um hominídeo. Era um hominídeo. Um feito surpreendente no mundo da antropologia. Normalmente, apenas fragmentos fósseis são descobertos e apenas, raramente, crânios ou costelas são encontrados intactos. Johansen considerou que o espécime era do sexo feminino, baseando-se no osso pélvico e sacro completos, indicando a largura da abertura pélvica.
Lucy tinha apenas 1,1 metro de altura, pesava 31,75 quilos, cerca de 70 libras, e se parecia, de certa forma, com um chimpanzé comum. Se parecia. Oh, que parecido. Entretanto, embora a criatura tivesse um cérebro pequeno, a pelvis e ossos das pernas eram quase idênticos em função com o dos humanos modernos. Pois é, 2001, uma odisseia da história da antropologia. Futuras descobertas de espécimes afarenses ocorreram durante a década de 1970. Uma das características mais notáveis de Lucy foi possuir um joelho virado. Se fosse o pé virado, seria, claro, uma caipora, que indicava que ela normalmente se movimentava por andar ereto. E paro aqui, calma. Se vocês forem procurar por Lucy e evolucionismo, vocês encontrarão ali, né, um bicho meio estranho, assim. Tinha 40% só da alçada, teoricamente. Porém, contudo, no entanto, Lucy era um ancestral, na verdade, do bonono. Sim, não do bonoro. Tá, calma, eu sei que tem muita gente aqui que gosta do Bolsonaro. Ok, mas não tô falando bonoro, eu tô falando bonono. Tudo aponta que a Lucy seja um ancestral de um chimpanzé pigmeu. Sim, ele é pequenininho, conhecido como bonono. O bonono é um habitante das florestas do Zaire e é quase idêntico em tamanho do corpo, estatura e tamanho do cérebro a Lucy. E supostamente o fóssil hominídeo, né, mais antigo, dito aí pela ciência, como a gente já viu. Então, essa história de puxa vida, mas os nossos ancestrais... Meu amigo, é o seguinte, se houvesse uma escada de evolução, haveriam o quê? Diversos fósseis disso. Mas não tem. Sinto muito, não tem. Procura, não tem. Estaria cheio. Cheio. Só que os caras não encontram. Por quê? Porque não existe. É a mesma coisa que eu te dizer assim: fulaninho, tu conhece um berololocossauro? Claro que não. Porque ele não existe. Pura e simplesmente. A Lucy, ela é um esqueleto com 40% do total, em princípio, se for realmente do mesmo animal, completo. Porém, o que os caras estão falando? Eles estão procurando um macaco? Não. Eles estão procurando um humano. Eles estão apostando que aquilo ali é um ancestral do ser humano. Porém, é o seguinte, nada indica que o ser humano veio do macaco. Nada. Nós somos parecidos. Se a gente for adiante com essa série, eu vou explicar melhor para vocês como mais ou menos funciona o DNA, tá? Mas eu vou explicar isso a modo de programador, tá bom? Então, os caras, eles dizem assim, isso daqui é muito parecido com o ser humano. Como o fóssil não está completo, ele leva em conta o seguinte, não, as pernas deveriam ser assim, mas cara, tu não tem ele completo. Como é que tu pode dizer que as pernas deveriam ser assim? Se faltam peças-chave para saber. Não tem como. É como se eu tivesse 30%, 40% do esqueleto, teoricamente, de um mesmo dinossauro. E eu dissesse assim, isso daqui é o esqueleto de um berololocossauro,
porque se assemelha à imagem que se tem mítica de um berlololocossauro. Cara, sinto muito. O evolucionismo, o homem ter vindo do macaco, é puro mito. Não existe prova. Faltam muitas peças, falta 60%. E tudo aponta que seja um bendito de um macaco. Não adianta bater a cabeça dizendo: não, Cortes, como é que tu faz isso, cara? Mano, poxa, mano, não. Eu sou parente da Lucy, mano. Não. Velho, calma. Tem muito mais do que isso. Existe uma inteligência por trás da vida. Tu já percebeu que, por exemplo, para fechar aqui, né? Depois que um animal morre, falta algo nele e o corpo ele começa a quê? A se despedaçar, a se degenerar. Falta algo nele. Falta o quê? O que a gente chama de essência. Quando o ser humano ele tem uma doença grave, como por exemplo hanseníase, lepra, o corpo vai se degenerando enquanto a alma ainda está ali, até que reste pouco. Mas essa é uma doença diferente. Quando o homem ele morre, também ele degenera até ficar os ossos. A questão é a seguinte, meu amigo. Existe algo mais na criatura que a anima, que lhe dá vida, ou seja, uma essência. A morte é o quê? É a perda dessa essência, restando o quê? Toda a parte biológica, que é composta de matéria orgânica e inorgânica. Nós temos minerais também. E esses minerais, eles tendem à oxidação, como o ferro. Não tem comidas que têm ferro? Então, nós comemos porque tem ferro. Porque é um mineral necessário para o nosso corpo. Mas tudo tende à oxidação. Toda a nossa estrutura, ela tende à deterioração, à degeneração, à perda do gênero. E o nosso DNA, né, o DNA presente na nossa célula, que nada mais é do que um código, ele também vai se deteriorar. Mesmo as plantas, elas buscam, por exemplo, a umidade. Já é demonstrado que muitas plantas, elas mais ou menos se viram, dependendo, claro, da sua estrutura, mas também não é algo tão aparente assim, tem que prestar atenção, para onde tem mais umidade. Ou seja, elas também possuem uma essência. A diferença é que a essência ela vai mudar conforme a natureza da criatura. Era necessário que nestes últimos anos, nesses últimos mais de 100 anos, o homem achasse que ele veio de um animal. Por quê? Porque a ciência verdadeira ela tem que ser deixada de lado e a nova crença é de que o homem ele é um fruto do acaso e este fruto do acaso não pode estar ligado a um Deus, sendo que, desse ponto de vista, não existe verdade a ser procurada. Não há. Nós temos que ter vindo do macaco, nós temos que ter surgido do nada, porque um Deus, se existe um Deus, ele tem de ser subordinado às finalidades que estes caras desejam. Como, meus amigos, como, por exemplo, tantas revistas, tantos periódicos científicos, eles vão atrás de matérias sobre esse assunto, se a gente tem o completo oposto. Por quê? Porque eles precisam de grana. E quem financia eles exige isso. A gente pode marcar o Hernani para ver um filme chamado Expel no Inteligência Law. Tá? É sobre evolucionismo, não é um filme cristão, é um filme que apresenta o lado do evolucionismo e do que os cientistas chamam hoje de Intelligence Design. E a gente pode ver junto e eu vou comentando. Eu espero que vocês tenham gostado. Os meus canais estão na descrição do vídeo, o meu apoio coletivo também, quem quiser contribuir. Atenção, lapso temporal. Muito
muito obrigado a todos. Eu consegui ir ao evento lá do Evandro Junqueira. Eu quero agradecer aqui ao Henrique Nogueira, ao Hilton Santos Neto, a minha querida Miss Wilder, minha amiga, ao Guilherme Ian, que sempre contribui, muito obrigado. A um rapaz aí anônimo que não quis deixar, um rapaz, uma moça, né? Que deixou aí uma contribuição para que eu conseguisse ir. Também ao meu querido Diógenes Pedrosa, do Red Bill e Rapadura, ao Hernani e ao Jeff. Putz, eu tô com uma voz que tá uma porcaria, mas releva, tá? Na descrição tem meu apoio coletivo, quem quiser ajudar, ou falar lá pro Hernani: Hernani, gostei do Recortes da Hora, quero que a série continue. Eu propus, em primeiro lugar, 7 episódios, acho que fica bom. Não é um assunto lá muito difícil de tratar. Eu acho que a gente podia culminar aí vendo realmente o Expelled. Então, estou à disposição de vocês, vou ver os comentários. E provavelmente no terceiro programa, ou pouco antes do terceiro, ou talvez no quarto, eu faço aí uma leitura de e-mails e vou tirando as dúvidas maiores. Eu vou procurar colocar sempre o link dos papers, do material, enfim, dos documentos que eu tiver para vocês. E é isso aí, tá? Um grande abraço, tudo de bom, e eu conto com vocês. Valeu!